Desengrossar peças que estão alinhadas é ótimo, é perfeito, dá para fazer tranquilamente. Agora, e as peças que estão tortas, que estão torcidas? Então é isso que eu vou te mostrar agora. Essa peça, ela está empenada, ela está uma gangorrinha. Então, para você utilizar a plana de desengrosso como uma plana de desempeno, você precisa prender essa peça para que ela não se movimente, para justamente acertar um dos lados, ou seja, desempená-lo, deixando ele alinhado. Então, como eu vou fazer isso? Eu tenho aqui uma peça de MDF de 25 mm, uma peça reta, ela vai me servir de base. Essa base ela tem que ser um pouquinho maior do que a peça que você vai trabalhar, justamente para ela ficar totalmente apoiada. Eu poderia, por exemplo, calçar as duas pontas para tirar essa gangorra, mas eu vou virar a barriga do meio aqui para cima e eu tenho uma peça mais estável. E aí você utiliza de taliscas de madeira justamente para você calçar a sua peça. Se essa peça, por exemplo, estiver torcida, você vai calçar numa ponta e depois na diagonal, justamente para tirar esse jogo, né, da peça torcida. Você precisa estabilizar a peça que você vai passar na máquina, justamente para ela não se mexer. E aí, quando a faca passar aqui, ela vai realmente deixar essa superfície de cima reta e planificada. Então aqui eu pus uma talisca justamente para tirar essa mola que faz aqui no meio. E agora eu vou prender essa peça com alguns sarrafinhos. Eu estou usando aqui fita dupla face, mas você pode usar, por exemplo, uma pistola de cola quente, você pode usar um empinador para prender essas pecinhas, ou até parafuso. O importante é que essas peças fiquem abaixo da espessura da peça que você vai beneficiar, justamente para a plana não pegar a cabeça de parafuso, não pegar pino de pinador. Se você utilizar só cola ou fita dupla face, não tem problema algum. Com as passadas que foram dadas, ela já aparelhou daqui até aqui mais ou menos. Aqui ainda falta. Terminei de passar a peça na parte de cima e ela está aqui alinhada. Agora então eu simplesmente vou passar ela ao contrário, com essa parte alinhada para baixo, para acertar o outro lado. Essa peça estava bastante empenada, então ela vai acabar afinando bastante a sua espessura, justamente por causa do empeno.
Essa base que eu criei aqui para posicionar, para firmar a peça e fazer o desempenho aqui no desengrosso, não deixa de ser um gabarito. Nos nossos cursos de marcenaria, eu ensino inúmeros gabaritos para serem utilizados com as máquinas elétricas manuais, justamente para tornar a marcenaria mais acessível. Essa peça ficou retinha, ou seja, ela ficou desempenada e desengrossada, ou seja, ela está reta e com a mesma espessura em todo o seu comprimento. E era essa a ideia. Então assim, você tendo um desengrosso, você usando esse recurso, você consegue desempenar as suas peças. E aí não precisa, de repente, ter as duas máquinas. Então assim, as últimas considerações que eu quero fazer. Quando você for fazer essa base para prender a sua peça, veja de não colocar esses toquinhos que seguram a peça mais alto do que a peça, para o desengrosso não pegar eles, né? Não use parafuso, ou se usar parafuso, veja que ele esteja bem abaixo da linha de corte da plana. Não aproxime a sua mão na boca do desengrosso, né, para você não ter nenhum tipo de problema. Empurra ali a madeira, aí o desengrosso vai puxando e você afasta as suas mãos. E utilize os equipamentos de proteção individual, né, isso é importante. E por fim, qual era a última dica? Dê passadas bem finas. Não faça o desengrosso muito grosso de uma vez só, porque você vai forçar a sua máquina e não há necessidade. Então você vai regulando aos poucos ali 1 milímetro, 2 milímetros e vai fazendo então a usinagem da sua peça, ou seja, o desempenho dela. Tá certo? Eu fico por aqui, deixa aí seu like pra gente, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e a gente se vê no próximo programa. Um grande abraço!